Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula nós falamos então como ocorria o processo de menstruação, como que os hormônios agiam sobre a menstruação, e durante as aulas no Meet nós conversamos mais sobre isso, nós fizemos exercícios e agora a gente vai entrar na etapa do segundo capítulo que fala de gravidez. Quando a gente fala de gravidez, a gente está falando de várias etapas que levam desde o processo de fecundação, que é quando o óvulo encontra o espermatozoide, até a hora do parto. A gente tem aqui num primeiro momento, eu vou tampar o resto, tá? A gente tem num primeiro momento aqui o processo de fecundação escrito, e essa fecundação ocorre dentro de 24 horas. O óvulo fica esperando o espermatozoide na tuba uterina, até que a mulher, então, tenha uma relação sexual desprotegida, né? E então esse espermatozoide se encontra com um óvulo. No momento do encontro, o momento em que eu vou juntar a célula gamética feminina com a célula gamética masculina, no momento que os núcleos se fundem e formam uma célula só, eu vou chamar de zigoto. Esse processo ocorre dentro de 24 horas normalmente. E esse zigoto, então, vai sofrendo clivagens. O que é clivagens? Vai sofrendo multiplicação celular e vai cair no útero. Quando chega no útero, ele encontra a parede do útero mais espessa, que é o endométrio. E nessa parede um pouco mais espessa, ele vai fazer o processo de nidação. A nidação significa que esse embrião vai continuar crescendo o número celular e dentro do útero vai encontrar um espaço, vai se alojar dentro da parede do endométrio e vai se desenvolver e vai então começar a produzir as substâncias necessárias para fabricar a placenta, para avisar esse corpo, né, essa mãezinha, que esse embrião tá ali, né, que é o caso do hormônio HCG, tá? Tudo começa a partir após a nidação. Então, após a nidação, o que a gente tem? A gente já tem esse embrião implantado, certo? Esse embrião, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, o resumo. Isso. Esse embrião já vai estar implantado no útero, vai começar a liberar o hormônio HCG, que é aquele que tem nos testes de farmácia para detectar a gravidez, tá? O hormônio gonadotrofina cariônica. E vai começar a se formar a placenta. A placenta é a comunicação da mamãe com o bebê. A mamãe vai passar os nutrientes e o oxigênio para o bebê. E o bebê vai passar as excreções e o gás carbônico para a mãe. E a mãe vai fazer o processo de excreta. O bebê está ligado à placenta pelo cordão umbilical, certo? Então vamos à segunda parte. Fase fetal. As fases, então, do feto, certo? Deixa eu tampar o restinho aqui, porque daí vocês visualizam melhor. Aqui. Pronto. No primeiro trimestre de gravidez, então, esse nenenzinho vai desenvolver o músculo cardíaco, vai desenvolver também os membros, né? As mãozinhas, os braços, os pés e as perninhas. E eu também tenho um início de formação das células nervosas, tá? Bom, no terceiro mês eu já consigo dizer qual é o sexo do bebê, se é menino ou menina. No segundo trimestre, no quarto mês, eu já consigo observar a face desse nenê como uma face mais familiar, uma face humana, porque antes disso eu tenho uma desproporção nesse feto, ok? E no terceiro trimestre, aí sim eu tenho a fase final da gravidez, o corpo cresce bastante e o sistema nervoso passa a ter neurônios mielinizados. O que significa isso? Que esses neurônios passam a fazer conexões mais rápidas. Bom,
Agora vamos falar dos gêmeos. Qual é a diferença dos gêmeos dizigóticos para os gêmeos monozigóticos? Os gêmeos dizigóticos vão acontecer, a gravidez de gêmeos dizigóticos acontece quando os dois ovários da mulher liberam células gaméticas, liberam óvulos, e cada um desses óvulos é fecundado por um espermatozoide diferente. Então eu tenho 2 óvulos, 2 espermatozoides e tenho 2 fecundações. Após isso, os 2 embriões vão se alojar aqui no útero e vão se desenvolver. Eu vou ter bebês com DNAs diferentes. Quando eu falo de gêmeos monozigóticos, mono quer dizer um só, significa que um ovário liberou apenas um óvulo e esse óvulo foi fecundado por um espermatozoide só. Até aí é o mesmo caso da gravidez comum que a gente estava falando até há pouco. Só que esse embrião, ao cair no útero, ele acaba se dividindo em 2. Então eu tenho um óvulo, um espermatozoide e uma fecundação, que por um acaso vai ocorrer uma divisão nesse embrião, formando 2 indivíduos. Então eu vou ter 2 bebês com o mesmo DNA. Perfeito? Pessoal, a gente se fala e se vê nas aulas dessa semana no Meet. Um grande beijo. Tchau, tchau.